Pessoal, eu sou a Carol, professora de filosofia do IFTM, professora do Atílio, da Kailane, colega de trabalho do Rogério e agora colega da Daniela, acabei de conhecer. Eu e o professor Rogério, nós temos um canal no YouTube que a gente começou em início de abril, que é uma proposta de fazer várias conversas e diálogos sobre temas relacionados à educação. Nesse momento da pandemia, a gente tem conversado muito e prioritariamente sobre o ensino remoto, as atividades remotas, né? Nós já conversamos com várias outras pessoas e era uma ansiedade nossa conversar com as estudantes e os estudantes para saber o que vocês estão pensando, né? Sobre não falar um pouco a partir das análises, mas também pensar para além, né? Se o mundo, o nosso contexto, sobretudo no Brasil, vai nos exigir mais esse tipo de formato, esse formato de ensino remoto nos próximos anos, né? Pensar nessas perspectivas futuras também. E aí acho que vocês poderiam se apresentar. Agradecer vocês por terem aceitado o convite, por entrarem. Eu tenho acompanhado já a atuação, o trabalho de vocês desde o segundo ano. Os questionários que vocês respondem, eu também acompanho, leio, conheço cada um, sei as respostas. Mas eu quero ouvir mais, quero conhecê-los mais, para a gente, inclusive, divulgar a perspectiva de cada estudante, né? O que os estudantes estão pensando, certo? Eles podiam se apresentar para a gente. Eu sou a Daniela, eu estudo no Gabarito aqui de Uberlândia, estou no segundo ano. E está sendo diferente essa experiência de ter aula online, né? Nunca pensei que a gente fosse chegar assim. É muito. Chega num nível que as pessoas já tá, tipo assim, não tá muito se importando, né? Tá pegando os trem, é difícil, acompanhar é muita coisa, acaba que, tipo assim, tem menos chances de perguntas, de explicar cada detalhe, então tá tendo muito conteúdo. E só quem quer mesmo que agora que tá pegando firme. Meu nome é Kailane, eu estudo no IFTM, em Piutaba, estou no terceiro ano do curso de Eletrotécnica. E para mim, está sendo uma experiência nova, eu não gosto muito, eu acho que a sala de aula presencial é muito melhor, assim, em diversos quesitos. Só que eu acho que a partir dessa experiência remota, nos próximos anos a gente vai ter outras experiências, eu acho que vai possibilitar um novo mundo, assim, de ensino, sabe? Vai ser uma alternativa que vai ser mais usada, no meu ponto de vista. Meu nome é Atílio, eu moro em Canápolis, mas estudo em Tuiutaba, no IFTM, curso terceiro ano do curso técnico de informática integrado ao ensino médio. E sobre ensino remoto, eu acredito que é algo novo para todo mundo, tanto para vocês professores, quanto para nós alunos, para todo mundo, né? Mas é aquilo que, na maneira emergencial, no momento emergencial como a gente está vivendo, eu creio que seja uma das melhores soluções que a gente pode ter para continuar o ensino, para não deixar ficar parado, para dar sequência. Eu sou Rogério, professor de português e inglês do campus de Tuiutaba também, do IFTM. Uma coisa que o Atílio já falou, que eu concordo, é que é inevitável agora pensar, a Kailane também tinha falado, mas assim, a gente tem que pensar em perspectivas de futuro, que assim, apesar de também concordar que o ensino presencial é diferente, mas a lógica é de que agora a gente tem que pensar em estratégias ou em possibilidades de ele ser um aliado, né, da educação, não como um substituto, né, com todas as medidas de adaptação, mas que a gente tem que pensar juntos, né, em formas como que isso pode ser melhor. Aí eu já, aproveitando aqui, cara, eu vou lançar uma primeira pergunta, né, para os três alunos aí, na verdade as duas alunas, um aluno, sobre, começou, né, no IFTM ficou alguns dias parados, mas logo retomou as aulas à distância. Acho que no Gabarito também aconteceu algo semelhante, né, foram poucos dias de pausa e logo já começou o ensino à distância. E aí, nesse período entre meados de março e agora, deve ter tido algumas transformações. Eu queria ouvir de vocês um pouco
o que assim, melhorou alguma coisa no sentido de, assim, a primeira semana de ensino à distância deve ter sido bem traumática, caótica, mas as coisas às vezes vão tomando algum ritmo. Assim, qual aspecto vocês acham que tem já aperfeiçoado nesse pequeno prazo de meados de março até agora, junho? O que modificou já para melhor na utilização dessas plataformas digitais para educação? Não, na verdade, né, presencial também era assim. Eu tô mantendo o ritmo que eu já tava. Eu falo porque, tipo assim, tem muita gente que, como a gente não tá no terceiro, como nas presenciais também tem gente que não liga. Mas para mim tá sendo corrido do mesmo jeito, mas a primeira semana foi complicada, porque os professores estavam adaptando, tinha muito aluno que não sabia, perdia horário, esses trem. Mas agora eu acho que tá todo mundo já entrando nos trilhos, sabe? Apesar de que tem muita gente que também já desistiu, quem quer mesmo já tá andando junto com o professor e pegando os trem certinho, já tá todo mundo mais adaptado. Kailane? A primeira semana foi bem complicado, né? Muitos professores eles passavam uma atividade um pouco excedentes, assim, era difícil para quem não tinha acesso ou para entregar no prazo, mas depois a gente foi conversando, tiveram reuniões e a gente adaptou. E para mim tá sendo uma experiência boa, assim, por mais que não seja ideal, seja muito boa, né? Que a gente está vivendo. Gatilho? Eu acredito que, se a gente for pensar por um lado positivo, algo que a gente conseguiu melhorar nesses tempos de ensino remoto, o principal fator seja a adaptação à plataforma. No nosso caso, lá no IFTM, eu acho que todos os professores estão utilizando o Google Sala de Aula, né? A adaptação dos professores nessa plataforma está sendo notável nesses últimos tempos. Tanto que, no começo, a gente via professor demorando 20, 25 minutos para conseguir abrir a sala, às vezes dependendo de outro professor, para conseguir abrir a sala, para chamar os alunos. Então, o principal fator que eu acho que melhorou é que se tornou um pouco mais democrático, tanto para democrático assim, mais acessível, eu diria, tanto para os professores quanto para os alunos, que agora já estão mais adeptos à plataforma. Acho que é a principal vantagem que a gente já teve até então. Carol? Legal ouvir vocês, e eu quero fazer uma provocação, assim, para os três, né? Para Kailane, Daniela e Atílio, que é, se vocês fossem, imagine vocês sendo convidados por um presidente ou uma presidenta de um país muito rico, e que a proposta fosse trabalhar as tecnologias na educação. Ou seja, você teria um projeto, precisa construir um projeto, um modelo de política educacional, né, são as escolas, que são a direcionamento das verbas, os modelos, os formatos de escola, né, os currículos. Se fosse para vocês, então, pensar esse projeto, e sabendo que esse projeto, ele é o que vai orientar, que sempre vai ser utilizado como primeira alternativa quando esse país for viver um processo como nós estamos vivendo agora, um momento pandêmico, ou outros países em momentos de guerra, outros países que são atingidos por grandes problemas ambientais, sei lá, tempestades, terremotos, vulcões, etc. A educação, então, para não parar diante dessas várias situações, o país teria um projeto. Como educar as crianças, não vamos deixar o ensino fundamental de lado. Como educar as adolescentes e os adolescentes sempre que tiver esses momentos de emergência? Ou seja, por trás dessa minha pergunta está: qual é o seu projeto ideal de educação no momento em que não podemos ter contato físico, não podemos ter salas físicas com mais de 10 pessoas reunidas? Qual seria a sua avaliação, a sua proposta?
Eu queria escutar cada um, assim. O que seria, então, o ensino, o melhor ensino para um momento assim? Kailane? Eu acho que assim como na licenciatura vocês têm matérias, né, que ajudam sobre a didática, ensinam sobre teorias de professores que têm uma didática bem aplicável, eu acho que poderia ter uma matéria também que ajudasse a essa nova modalidade do ensino remoto, sabe? E também que os professores já formados voltassem para fazer pelo menos uma especialização nessa área ou uma pós. E quanto aos alunos, que é a parte mais complicada, né? Garantir que todo mundo tenha acesso a uma educação remota. Só que no Brasil a gente já tem experiências, tipo, quando o Eduardo Campos era governador do estado de Pernambuco, eles tinham projetos que levavam internet e computadores para todos os alunos da rede pública. Então, é uma proposta viável, assim, para cada governo do estado garantir a educação dos alunos. Legal. Mas você fala, Kailane, ter a matéria de esses novos, trabalhar com os novos formatos de tecnologia no currículo do ensino médio ou nas faculdades, nas Não, universidades? nas universidades de licenciatura. Tá. Para quem for dar aulas, Profissionais. né? Entendi. Muito legal sua resposta. Interessante. Daniela? Então, eu acho que a gente já está caminhando no caminho certo dessas aulas. Eu acho que está funcionando. Só que, igual ela falou, tipo, tem muita gente que ainda não tem a disponibilidade que eu tenho de ter um computador, de ter essas coisas. Eu acho que teria que, tipo, ter uma melhora. Igual, minha irmã, ela é professora de história e ela disse assim que os conteúdos que estão no material do governo não são bons. Eu acho que devia ter, tipo, uma melhora, sabe? Uma reunião com os professores, ver os que pode ser dado, como que pode ser dado, esses trem, sabe? Para todo mundo ter acesso. Então, o governo fazer mais a parte dele para ser, tipo, ter mais igualdade, sabe? Atílio? Então, numa situação de decisão como essa que você propôs, Carol, é algo complicado, principalmente na alfabetização. Tudo bem que você tirou ela do páreo na hora de discutir, porque é o ponto mais importante da construção do conhecimento da criança, né? Passando ali nos 5, 6 anos. Então, esse ponto é um ponto que é primordial às aulas presenciais. Mas, como não vem ao caso, né? Para o ensino, no nosso caso, o ensino médio, o ensino fundamental, eu acho que numa situação como essa, o ensino via internet é o mais viável, dado a expansão que a internet tem no território brasileiro hoje, apesar de deixar muitas pessoas de fora, porque se 10% da população brasileira não tem RG, imagina quantos por cento não tem internet. Então é algo que vai muito longe essa falta de acesso à internet. Mas, assim como pessoas ficam de fora do sistema de ensino com as escolas físicas, como muitas das vezes alunos não conseguem ir à escola, o endereço físico da escola, muitas pessoas também não conseguem ter acesso à internet. Então, como numa situação de crise como essa, para evitar uma pior situação ainda, acho que esse sistema que a gente está adotando, do ensino via internet, via ambientes virtuais de aprendizagem, tipo o Google Sala de Aula, o Canvas, até o WhatsApp virou um ambiente virtual de aprendizagem, né? Curioso como na situação de pandemia, as coisas tomam um outro lado, né? O WhatsApp, que até então era uma rede de troca de mensagens, virou essa rede de aprendizagem. Então, eu acho que seria esse o caminho no primeiro momento. Se eu tivesse numa posição de decidir, eu acho que a decisão seria essa no primeiro momento, adotar esse sistema de ensino via internet, tentando ao máximo fazer com que ele chegue ao número maior de pessoas. Só fazer uma parte assim aqui, cara, eu acho que complementando, eu gostei quando a Kailane falou de os professores, né, na formação de professores, ter uma disciplina específica sobre isso. Isso, em alguns lugares, essa discussão já está mais adiantada, né, das
tecnologias informacionais ou computacionais para a educação, eu lembro que em 2009, quando eu fiz um pequeno, fiquei um ano, né, no intercâmbio estudando na França. Era disciplina obrigatória, assim, na licenciatura em letras, uma das disciplinas que a gente teve é exatamente novas tecnologias de computação, isso em 2009. O pessoal lá fazia já, eu lembro, uma coisa que me marcou foi o pessoal ter feito uma manifestação lá, eles pararam no centro da cidade, que estavam querendo cobertura de internet na zona rural, que não tinha. Então, assim, uma coisa que o Atílio falava, né, sobre essa questão do acesso e tal, e também da Kailane, né, assim, realmente é preciso, mas eu fico pensando também, além dessa preparação dos professores, uma coisa que eu tenho percebido, apesar de não estar atuando diretamente na sala de aula, agora até comecei, fui convidado a fazer uma parte no PEA, aqui do IFTM, né, com os alunos, até mandei um resultado para vocês da primeira redação agora há pouco, mas assim, eu tenho percebido que, apesar de os jovens utilizarem aí, né, o WhatsApp, o Facebook, a internet para fazer algumas pesquisas, na transição entre o ensino presencial e o ensino remoto, teve algumas pessoas, ou por dificuldade de acesso, ou por inabilidade mesmo em utilizar outros recursos que tem aí nos celulares e nos computadores. É preciso também, além de ter preparação por parte dos professores para trabalhar o ensino nessa modalidade remota, é importante também pensar, às vezes seria interessante ter nos currículos mesmo uma disciplina, ainda que com a carga horária reduzida, mas de pensar questões de gestão do tempo, que é uma das coisas que eu fico pensando, até é uma provocação que eu faço com vocês. Que é isso, que quando é no ensino presencial, tem uma grade horária mais engessada, mais fixa, você sabe que tem que começar o primeiro horário tal hora, e vai, tem aula X, Y, você tem uma gestão do tempo que respeita uma grade horária mais fixa. Não? Eu sei que, por exemplo, o Atílio tem que ir para a cidade dele, então tem que chegar em casa, o outro dia cedo o ônibus vai passar tal hora, tem que fazer a tarefa durante o horário do almoço. Tem uma série de questões de gestão do tempo e de separar assim, um espaço para se dedicar ao estudo que é adaptado a esse modelo presencial. Então, seria interessante também para os alunos, porque essa crise agora do coronavírus é uma, mas futuramente pode acontecer, como a Carol fez a provocação, de pensar um modelo de, olha, sempre que tiver um momento de crise que precisa o ensino remoto ser a regra, a gente já está fazendo um plano ambicioso. Então seria interessante que os alunos também já fossem preparados para como que eu tenho que me comportar, o que eu tenho que priorizar, assim, né, algumas dicas ou uma orientação, tanto como a Kailane falou, de orientação para os professores, em utilizar esses equipamentos, essas ferramentas pedagógicas, mas para os alunos também, como que eu posso extrair o máximo de conhecimentos, como que eu posso dialogar questões. Outro dia eu conversava com a Carol, se não me engano foi ontem à tarde, pensar em questões de etiqueta, de como que eu me relaciono com o professor nessa materialidade aí, que é diferente, a materialidade do ambiente virtual. Então, assim, tem uma série de fatores que deveriam, não só para os professores, mas para os alunos também. Tinha que ter uma rede de apoio e seria preciso um treinamento, de alguma forma, para que, quando for uma situação emergencial, já não tem que começar do zero, assim, né? Eu já tenho uma estrutura capaz de lidar minimamente com isso, né? O que vocês acham sobre isso? Assim, né? Na verdade, queria entender de vocês como vocês estão organizando o tempo de vocês, como que, assim, né, a Daniela tinha falado do acúmulo de tarefas, como é que está sendo isso, porque uma coisa que eu fico pensando que é muito diferente, eu mesmo, eu já estava trabalhando de casa, mas às vezes assim, eu ia lá para a biblioteca da U, ficar fazendo minhas tarefas lá, agora estando em casa o tempo todo, é menino gritando, é gente precisando usar o escritório, aí a hora está acontecendo a aula, mas o almoço está pronto, tem que desligar o computador,
começam uma bateção. Entende? Assim, é uma série de coisas que tem que ser levado em consideração, que é diferente. Aí a mãe fala, não, você tem que ajudar que lavar o banheiro agora, né? Daqui a pouco não. Então, assim, como que vocês estão organizando o tempo de vocês? Como é que tá isso? Tailândia? É difícil ter disciplina em casa. Eu não consigo acordar cedo quase nunca. Eu sempre falo, amanhã eu vou acordar cedo e vou estudar. Eu nunca consigo acordar cedo. Quando tem aula, né? Agora a gente tá nesse recesso, eu sempre acordo quando tem aula, quando são ao vivo. Quando não são ao vivo, eu sempre acordo mais tarde e entrego a atividade no prazo que o professor coloca. Mas eu tenho essa dificuldade para acordar cedo, podendo não acordar cedo. E também organizar os horários, né? Porque, como o senhor falou, tem almoço, aí tem que ajudar minha mãe. Às vezes, meu cachorro começa a latir e atrapalha durante a aula, ou a internet aqui em casa cai, às vezes também. Então, tudo isso atrapalha, né? Então, tem que arrumar meus horários para eu conseguir estudar por conta própria, para Enem, para outros vestibulares. Consigo tentar fazer as atividades da escola e ainda ter essa interação em casa, né? Às vezes eu quero assistir um filme até mais tarde, só que se eu assistir, aí eu não consigo acordar cedo para estudar. Aí é muito complicado organizar os horários. Tipo, quem vai? Meu horário tá sendo. Eu tô tendo aula ao vivo, começa 8h15 e termina 11h45. Aí todo dia eu tenho que acordar, né? Porque tem a presença. E eu tô fazendo as atividades de tarde. Então tá sendo minha manhã. Tá sendo meio que igual era antes, porque tá mantendo os horários, né? Aí pra mim não mudou muita coisa, porque eu sempre ficava lá nos plantão de tarde, mas é o que, tipo assim, a prestar atenção, sabe? Igual você falou, que em casa tem muita coisa, tem um pedindo para lavar a louça, aí você tá lá concentrando. Então tem sempre essas adaptações. Artigo? Então, é complicado a gente depender de alguém determinar o nosso tempo para a gente ter disciplina. Igual acontece na escola presencial, que alguém determina o horário que a gente entra, o horário que a gente almoça, o horário que a gente sai. Chega a parecer que a liberdade, nesse caso, não faz bem, porque quando a gente seguia um padrão, um regulamento, a gente acabava tendo mais horas de sono, às vezes, tendo melhor alimentação por causa do horário, por causa das questões de horário. E aí parece que com a liberdade que a gente ganhou agora com o sistema remoto, acaba que a gente fica meio que procrastinando o tempo e ficando por aí, fazendo algumas outras coisas e deixa de fazer coisas que, se a gente estivesse no sistema normal, a gente estava na escola meio que seguindo o regulamento, estudando. Então, é um tempo que é curioso, essa forma que a liberdade que a gente ganhou acaba, talvez, nos prejudicando, não sei. Fico em dúvida quanto a isso aí. Tem muita dúvida ainda. Eu tô... Pode falar. Eu estou aqui pensando na resposta de vocês três, e é tão difícil assim para mim, né? Vocês que estudam comigo, sabe que eu viajo mesmo, né? Eu libero, e aí quando eu ouço vocês falando, e o Ativo diz assim, a gente acaba ficando por aí, o que eu fico pensando, a gente fica por aí, e aí não vai fazer as coisas. Eu adoraria também, eu sou dessas que fica por aí, sabe? No jardim, vai brincar com a cachorra. Eu sou tanto dessas que fica por aí, que começa a fazer uma coisa, mas aí eu vejo um vídeo, nossa, vai ter uma palestra, porque tá tendo um monte de palestra de filosofia, os caras e as caras que eu nunca vi, que assim, que não dá para ver, tá todo mundo no mesmo horário. Eu fico pulando uma aba para outra, e eu já troco conversa, é um rolaiado, sou tanto dessas. Mas isso, na verdade, eu estou descontraindo. O que eu fico pensando nessa reflexão mais do que nunca, a gente traz uma discussão que eu estou roubando, estou me apropriando, um pensamento do Sartre, que vocês provavelmente vão ter contato até o final do ano, porque ele é um dos filósofos que aparece muito aí no dia a dia.
E uma das clássicas do Sartre é nós estamos condenados a ser livres, né? Porque você ser livre não tem ninguém para escolher para você, você assume a sua existência e é você quem faz elas, no acerto, nos erros e até nas omissões, né? Quem não fala, na prática, está falando alguma coisa, né? Quem não fala, não assume um posicionamento, na prática, está se posicionando por algum motivo, que é o próprio motivo do silêncio. E aí, quando nós somos livres para definir as nossas rotinas, é isso, não temos como delegar, a gente quem assume, né? E eu acho, conversando com vocês, o que eu estou encontrando, que eu estou ficando mais surpresa nesse momento, não é a dificuldade com o trato das tecnologias, o trato operacional, né? De saber lidar, liberar um microfone, uma câmera, mas é o usar as tecnologias para finalidade de formação. Então, por exemplo, eu convidei vários colegas, vários estudantes e várias estudantes para participar dessa conversa. Eu acho que no primeiro convite que eu fiz, eu convidei umas 15 pessoas, 15 a 20. E só vocês dois que responderam, porque eu insisti no convite. Então eu pergunto, para aí, gente, a geração das minhas alunas, dos meus alunos, não é uma geração da tecnologia? Cadê? Por que agora não queremos? Pra vocês terem uma noção, tem colegas, tem estudantes, Daniela, que a gente propõe atividade de fazer um podcast, de fazer um vídeo, de fazer uma fotografia artística, de fazer e não participa, fala, professor, eu não quero aparecer. Professor, nós não autorizamos a divulgação. Professor, é um mistério em torno das redes, cujo objetivo, nesse momento, é de formação. E eu queria ouvir de vocês, o que acontece? Porque o grupo do WhatsApp e as outras redes sociais, elas são povoadas. Tem de tudo, fotos sensualizadas, fotos irônicas, tem fotos de violência, tanto de imagem de cadáver, de agressão de sangue, todos, assim, de nudez da existência, né? A nudez no sentido não só do erótico, mas essa nudez de mostrar o fato cru e direto. E quando a gente traz essa ferramenta e fala, agora vamos buscar o plano cartesiano na tela do computador? Faça uma simulação aí para mim, tira uma foto e me manda e sinaliza aí os eixos, a base do plano cartesiano para mim. Para quê? Todo mundo some, desaparece, minha câmera está estragada, meu microfone não funciona, eu tô despenteada, eu tô sem fazer a barba, professora, eu acordei agora. Ninguém liga as câmeras e ninguém quer que divulgue o material, ninguém quer conversar. Gente, me fala, do fundo do coração de vocês, lá das profundezas das piscinas emotivas de vocês, o que acontece? O que é que acontece? Me explica. Tem 3 meses que eu estou querendo saber. O que é que acontece com essa geração da tecnologia que agora não usa tecnologia? O que está acontecendo? Eu particularmente não sei. Cri, 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 cri. Eu acho que é o que você falou, tá? As pessoas ficam com vergonha de aparecer, eu acho. Tipo, ou elas estão deitadas, ou elas estão toda, sei lá, sabe, desarrumada, e daí tem vergonha de aparecer. Ou tem gente também que tem vergonha, tipo, de responder uma pergunta na aula por causa de muita gente. Acho que é um pouco dos problemas que tinha na presencial também, da vergonha de errar, esses trem. Mas eu acho que é o mais essa vergonha de aparecer, sabe? Tipo, de estar num momento não muito adequado para aparecer. Então, eu vou te pregar uma agora de professora de filosofia. Então, deixa eu ver se eu entendi o raciocínio lógico. As pessoas não estão aparecendo porque elas têm vergonha. Então, partindo pela atualidade que boa parte da população está presente e aparece nas redes sociais, quem não tem um perfil lá cheio de fotos pessoais, quer dizer que essas pessoas, então, que não aparecem nas aulas remotas, que não fazem pergunta, não participam, elas também não têm rede social.
Elas também não se mostram nas redes sociais. Não, elas se mostram. Entende essa contradição aí, gente? Qual que é a diferença? Me explica. Porque eu sempre falo isso nas minhas aulas. A tal da selfie no banheiro, com o espelho do banheiro cheio de pasta dental, toalha pendurada. Eu não entendo como que a pessoa aparece na rede social com uma foto daquele jeito. Assim, eu fico assim, chocada, eu caio da cadeira. É cada tom. Me explica, então. Eu realmente estou preocupada. Me fala mais sobre. Eu acho que é mais falta de vontade do que vergonha. Vontade de participar, falta de vontade de... Não sei, do que de vergonha, não sei. Não sei explicar também. Atílio, Daniela, vamos desenvolver isso aí, gente. Falta de vontade, mas se for olhar os acessos, o tempo de conexão nos celulares, nos computadores, é altíssimo dessa geração, é muito, muito tempo conectado, e aí, o que é? Busca aí, me fala. Pode abrir, gente, relaxa, só vamos jogar no YouTube para a galera ver. Só. Carol, então, eu acredito que esse é um problema não só do sistema de ensino, do ensino que a gente está vivendo, mas é um problema geral da sociedade que a gente vive atualmente. É o fato que eu chamo de figura pop. Aquilo que vira pop, aquilo que vira viral, faz sentido para a população em geral, e aquilo que não vira figura pop, aquilo que não é querido, que não cai nas graças do povo, como muita gente diria, como o pessoal mais velho diria, meu avô diria, aquilo não fica popular. É o caso do ensino remoto. A gente virou pop, virou cultura pop. Postar foto no Instagram, ficar muito tempo no Twitter, mas não virou figura pop, não virou viral, ir para aula, sabe? Ficar na aula online. Não faz parte do nosso adepto, do nosso cotidiano. Ao mesmo tempo que esse debate ele vai para outras áreas também. Por que a gente vê tantas irregularidades, tanta coisa errada, tanta coisa que a gente podia ajudar a mudar nas redes sociais, mas a gente acaba compartilhando um post e sem fazer nada? Por que a gente é assim? Então é um questionamento que às vezes acaba indo para outros pontos. Tanto para essas discussões agora do movimento antifascista que a gente vê ele de volta agora muito forte, com as manifestações nos Estados Unidos, com as manifestações aqui no Brasil, em vários outros países, de por que algumas pessoas estão partindo, agindo, tomando atitudes, e outras são tão ativas nas redes sociais, mas estão desativadas na vida real. É o que eu acho que vale também para o sistema de ensino agora, para esse questionamento. Porque o Twitter, o Instagram, esse tipo de coisa é figura pop, e o ensino remoto não. Acho que é isso. Kailane, Daniela, o que vocês... Eu acho que não virou pop, né? O ensino remoto, esse é o problema. Eu fiz essa provocação, na verdade, para mexer com vocês, mas também para dar um salto, assim. Tem a questão técnica de ligar as câmeras, mas a gente sabe que não é só isso, né? Quando você faz uma pergunta, você abre uma conversa, a gente sabe que a maioria não tem participado. Mas o que eu acho, o que eu estou percebendo, que não é uma questão específica do agora, é que é uma concepção de educação, ou seja, de ensinar e aprender, onde os papéis estão muito claramente definidos e estagnados, fixados. Por exemplo, a professora e o professor, eles ficam lá na frente e eles são os atores e atrizes principais. E eu sou aqui, ó, público, eu sou voyeur, eu fico aqui caladinho olhando, quem senta lá no fundo olha todo mundo, inclusive, quem senta nas laterais, e eu estou aqui, a coisa vai vir e vai me atravessar. E aí, se não me atravessar,
é porque a professora não tem uma boa didática, é porque a professora não sabe usar o material. E assim tem vários modelos. Tem gente que fala, mas eu aprendo só vendo, eu aprendo só escutando, eu aprendo escrevendo, eu aprendo desenhando. Tem muito aluno e aluna que vai desenhando e escutando a matéria. Acredito perfeitamente. Eu sou a pessoa que faz um monte de fluxograma, se deixar eu vou escrevendo colega da frente, vai sair puxando seta, vocês conhecem meus quadros, cheio de seta, pá, pá, pá. Mas, quando você traz todo mundo para a tela, ó, agora não tem mais aquele teatro. Michele, professora de arte, fala disso. Não é o palco e o público lá, não é a sala com o quadro, a professora, o professor na frente e os estudantes sentados. Agora estamos na tela. E aí é um momento, me parece, que a gente minimamente é confrontado a perceber que eu sou parte desse processo, que o meu rosto aparece, que a minha voz, que o meu usuário entra ali naquela sala e todo mundo vê. É igual quando quem senta muito lá na frente, no fundo, e quando tem que sair para ir ao banheiro, a porta é lá na frente, tem que passar pela sala inteira. Pensa se fosse, Daniela, uma sala de 250, é igual um anfiteatro lotado. Você está lá na primeira fila, dá uma dor de barriga, você tem que sair. Você pensa assim, meu Deus, vou ter que passar por todo mundo nesse anfiteatro. A sala é isso, a hora que você entra, todo mundo vê seu usuário. E se você falar todo mundo, em tese, né? Porque tem gente que liga e sai. Entra na sala e sai. Vai ouvir a sua pergunta, ou seja, o processo da construção do ensino e da aprendizagem agora traz estudantes para o papel ativo, de participação, de mergulho, né? O palco, ele agora é corpo de todo mundo, né? E eu acho que está tendo um estranhamento, que aí vai ao encontro, né? Vai harmonizar com o que vocês falaram, da administração, da organização do tempo de vocês, porque não é mais a professora que fala, olha, daqui 5 minutos eu vou recolher a atividade, faltam 10 para a prova, né? E assim como a professora não precisa mais ficar cobrando para você pare de falar durante a sala, porque se você começar a falar aqui, enquanto a professora fala, o áudio vai virar uma loucura, né? Então, cada um agora rege o seu tempo e sua liberdade, né? Regra, além de reger, ainda regra a sua liberdade. Eu acho que passa por esse aspecto também. E aí eu prefiro me omitir, eu prefiro me calar, porque se qualquer coisa que eu falar, eu sou participante desse processo, né? Acho que o ensino remoto, ele traz um pouco isso, que é o papel atuante de todo mundo, não é só o professor e o professor. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dar mais um salto com vocês. O modelo de aula presencial, o modelo que a gente tem, todo mundo sentado com os horários definidos, ele satisfaz o modelo do ensino remoto? Eu pego o modelo presencial, com os horários todos certinhos, ônibus passa 6h45, vem, papapá, 7h30, todo mundo na sala, 9h30 é o intervalo, porque o pão de queijo está assando lá na lanchonete, o seu Luiz põe para assar lá 11 horas, 8 horas, no primeiro horário não tem pão de queijo, então todo mundo está calculado dentro dessa métrica do tempo cotidiano, do tempo ordinário, da ordem do dia. Vale, é saudável, é salutar eu pegar essa dinâmica do presencial e vestir na dinâmica do remoto, em que eu tenho que parar 10h30 para ajudar minha mãe a fazer o almoço, ou porque o lixeiro passa 5 horas, então 3h30 eu tenho que começar a recolher os lixos para pôr para fora. E eu tenho, Daniela, os meninos, a Kailane e o Atílio, vocês têm o quê? 15 matérias? Quantas? Eu tenho 19. Eu tenho 17. Então, por dia, eles estão conectados das 7h30 até as 16h50, né? Que são os horários. Para além dos outros estudos, projeto de extensão, projeto de pesquisa, atendimentos, horário de almoço, né? Que é fora do horário de aula. Vocês acham que essa dinâmica do presencial, ela veste muito bem, ela satisfaz, ou ela tem problemas, ou ela não contribui, ou ela prejudica mais do que contribui para o ensino remoto? Como que é essa transposição para vocês?
O que vocês pensam disso? Haveria outra possibilidade? Poderíamos pensar outros formatos? Ou não, este atende? O que vocês me falam disso? Eu já vi a Kailane falar que não acorda de manhã. Não acorda, eu sei, eu tenho aula às 7h30 da manhã, galera não acorda, não vem mesmo. E aí? É complicado, né? A gente tem outra modalidade além da online, porque o Estado tem aula por apostilas, né? Eles entregam material, entregam ou disponibilizam, os alunos baixam e fazem as apostilas. E também não funciona. A Daniela falou que a irmã dela dá aula e que o material também é um pouco. A qualidade não é muito boa. Então, em momentos assim extremos, a gente tem que pensar em qual situação é melhor. Eu acho que o ensino remoto, por mais que ele não se encaixe, por mais que eu não acorde 7 horas, ou minha mãe tinha 11 horas antes dela acabar para ajudar ela no almoço, sempre tem que dar um jeito, né? Então, eu acho que é mais viável do que perder o ano escolar. Eu acho que a gente está no momento que o Ministério da Educação não quer perder o ano escolar, então como se encaixa, né, a situação. Pode falar, Atila. Então, eu acredito que nas minhas capacidades de falar sobre esse assunto, eu acredito que não veste o sistema que a gente tinha antes com o sistema de agora, não condiz a gente usar as mesmas regras, até porque são sistemas de ensino diferentes. Então, igual a gente está tentando lá no IF, tentando usar a mesma grade horária, com os mesmos horários, os mesmos intervalos, talvez seja um problema, porque são sistemas diferentes. Para sistemas diferentes, a gente não usa os mesmos modelos. Então, como esse é um modelo novo, eu acho que ele carece de modelos novos de sistemas, por exemplo, de regras, de horários. Então, acho que esse é o sistema de ensino adequado para o momento, aparentemente, pelo meu ver, mas ele carece de novas regras, carece de adaptações, porque ele é um modelo novo e a gente não pode usar regras antigas nesse modelo novo. E eu acho que até pessoas com muita propriedade, tipo o Paulo Freire, que faleceu há alguns anos, ia estar louco da cabeça para responder essas perguntas desse tipo para esse sistema de ensino. Ia estar tendo vários problemas, ainda mais ele que defendia aquele sistema de ensino democrático, que abrangia muitas pessoas. Com esse sistema agora, ia ser um problemão. Mas é complicado e eu acredito que seja isso. Carece de novas mudanças, de novos modelos. Assim, eu tô, igual eu falei, minhas aulas estão acontecendo praticamente nos mesmos horários. Eu tinha 6 aulas quando era presencial, agora eu tô tendo também, só que só 4 são ao vivo. E daí o jeito que eles estão fazendo é colocar, tipo, dá pra ver se você entrou no site que hora que você saiu. Então a coordenadora tá acompanhando tudo e dando presença para cada um. Aí, tipo, você ganha presença e isso tem nota se você ficar na sala. Então você tem que ir acompanhando tudo e para mim tá dando certo. Tipo, eu prefiro estudar de manhã, ter essas aulas de manhã, do que de tarde, que eu acho que, não sei, eu procrastino, eu me sinto melhor estudando de manhã. Então, para mim, tá sendo legal. Não é a mesma coisa, igual o Átilo falou, não tem como. Não tem como. Como que você falou? De encapar o sistema? Foi Enfim, de usar os mesmos modelos do sistema anterior para esse sistema agora, continuar repetindo de um para o outro, sendo que os dois são diferentes. Acho que foi isso mesmo a palavra que eu usei, encapar, alguma coisa assim. enfim, é isso. Só fazendo uma ponte, né, aproveitando a deixa aí que o Artigo falou e, na verdade, pensando o que a Kailane disse ali sobre essa questão das apostilas, né, que no estado estão usando os PETs, e aí tem
semanalmente, às vezes a pessoa pode pegar isso e resolvendo os exercícios, em escolas diferentes estão adotando modelos diferentes, mas aí tem uma questão que eu fico pensando que tem refletido cada vez mais sobre isso, que é o que é o papel da educação, né? O que é educar, o que é ensinar e aprender conteúdos. E o Artigo falou do Paulo Freire, né, nesse pensamento, que assim, não é esse modelo que ele criticava, que é o modelo de educação bancária, que também está relacionado com o que a Carol falou, desse palco em que o professor ou a professora é o personagem principal e que os alunos às vezes não se sentem partícipes desse processo, não dão o retorno, não tem uma troca, é uma coisa mais unilateral. Então, eu acho que, principalmente assim, nesse modelo de transposição, a gente tinha que pensar ainda mais nesse outro espaço em que estamos todos com essa outra corporeidade, nesse espaço que cada um tem que ir respeitando o espaço do outro de fala e de imagem, mas que nós estamos ali ocupando os mesmos espaços virtualmente. É importante entender educação e ensinar e aprender como troca, não como algo unidirecional, mas que o aprendizado, a construção de conhecimento vai se dando no diálogo. Lógico, os professores têm conhecimento especializado, mas só vai construindo conhecimento a partir do momento que os alunos vão acompanhando o raciocínio, vão fazendo perguntas, e aí, inclusive, vou entendendo que cada vez mais nós, professores, vamos aperfeiçoando a cada ano em virtude dos alunos que vão passando nas turmas com as quais a gente entra em contato. Então, o que eu queria dizer é isso, que a gente tinha que aproveitar, temos que aproveitar esse momento do ensino remoto para experimentarmos, e é importante nunca perder de vista a importância do diálogo para a construção de conhecimento e da troca. Não pode ser um modelo que, assim, de ensino remoto tem vários modelos e tem gente que entende educação como depositar conteúdo, assim, e entregando conteúdos. Ó, agora tem, sei lá, logaritmo é assim, ou oração subordinada adverbial é assim, ou Descartes pensou isso, Sartre pensou aquilo, mas não é isso. Essas informações, né, ou esse conteúdo embalado, empacotado e de forma mais resumida ou extremamente detalhado, tem tudo isso em portais, na internet, está aí no mundo, nesse mundo virtual, aí à disposição. E o papel do professor não é simplesmente de achar assim, selecionar o conteúdo de forma mais adequada e entregar para o aluno que vai ler aquilo e depois devolver isso em forma de resposta a uma prova. É importante entender que o mais importante da escola é justamente esse contato da geração pregressa, que é da Carol e minha, com as gerações que vão chegando para mostrar, assim, né, para desenvolver o pensamento, a criticidade, entender. De nada adianta pensar nos pensadores da Grécia, de Roma, ou da França, dos Estados Unidos, brasileiros, brasileiras, se eu não consigo perceber o que tem a ver essa reflexão que foi feita em outro lugar, em outro momento, com o momento atual. Não adianta nada eu aprender a somar se eu não aprendo a ver nas contas a desigualdade social, se eu não aprendo a ver na matemática a manipulação dos números de óbitos por coronavírus na última semana. Não adianta de nada. Então é importante entender o papel da educação, que vai muito além de mera transferência de conteúdos, que é pensar juntos,
aprender a refletir sobre o ambiente e se sentir parte dele e de entender que você tem a possibilidade de transformar. Então, assim, acho que é essencial não perder nunca de vista isso. E, assim, tudo que a gente for pensar de adaptação de horários, de adaptação de forma de interação, tem que ser, não pode ter perdido de vista esse horizonte, que não é simplesmente selecionar e entregar um pacotinho para o aluno que vai me devolver, vomitar de volta, respondendo igualzinho eu tinha mandado no material via prova. Não, o importante é isso. Assim, na hora que eu empolgo também na minha reflexão, mas é porque eu tenho visto muito debate que fica assim, não, mas não precisa ter o acesso, né? Assim, não precisa ser a aula ao vivo, pode ser simplesmente eu passo a matéria, a pessoa depois vê o vídeo gravado lá e pronto, ele estuda sozinho, pode pausar. Tá, tudo bem. Mas como que vai ser isso? Vai fazer o que com isso? Como que vai ser? Qual que é a provocação que eu estou tendo? Como que isso vai remexer as crenças, os valores daquele que está entrando em contato com isso, né? E no presencial sempre tem isso? Também não. A gente tem que pensar também que o modelo de sala de aula no presencial também tem que ser pensado de forma a dar abertura, de forma a estarmos juntos construindo conhecimentos. Né? Não garante nada, só estar lá presente na sala de aula que você vai ter voz, você vai ter espaço. Mas é importante, nas transformações aí, de modelos de educação híbridos, né, entre presencial e virtual, esse para que educamos? Carol, avança aí, porque parece que você já está... Eu acho que é isso que os meninos estão falando, né? É todo um desafio, um processo de adaptação. Eu acho que o remoto traz, gente, expõe problemas que a gente vive no dia a dia do ensino presencial e que a gente naturalizou, deu como normal, né? Deu como normal aluno não falar durante a aula, não fazer perguntas. A gente naturalizou isso. E aí, professora fica lá na frente falando, e se alguém tem alguma dúvida, ninguém pergunta, a gente naturalizou. É normal isso. E não é, né? E não é, porque num grupo de 30, como que os 30 entenderam uma única fala, né? Mas eu quero mudar um pouco o rumo, perguntar para vocês. Vocês estão assistindo muitas aulas. As palestras, os congressos que eu tenho participado online, duram 1h30, 2. Vai indo. Ontem teve um que durou 3 horas. Eu falei assim, meu Deus, empolga mesmo. Mas vocês, qual é o tempo de aula que vocês conseguem ficar conectados, estudando? Lá, olhando, ouvindo e prestando atenção nos conceitos ou no raciocínio de construção das fórmulas, das equações, enfim. Qual que é o tempo do vídeo, da videoaula? Porque também uma aula no Meet, 1h30, também não flui, que eu já tentei demais, né? Eu tenho 13 turmas, eu tentei. Qual que é o tempo para dizer, Carol, eu fiquei nessa aula e eu consegui pegar os principais conceitos. Depois eu fui ver no livro e eu tinha entendido tudo porque eu acompanhei a aula. Qual que é o tempo de uma aula? No ensino remoto, ficar na tela do computador, assim. Eu acho que vai mais pelo método do que pelo tempo. Tem aula que eu não consigo ficar meia hora focada, mas tem aula que se durar 2 horas eu consigo ficar focada nas 2 horas. Vou usar um exemplo, aula de história. Eu adoro aula de história, adoro o método que o professor usa, então para mim, se ele desse 2 horários seguidos, eu não ia achar ruim. Mas tem aula que eu acho mais cansativa, tipo aula de física, eu acho um pouco cansativa. São 3 horários seguidos na minha sala. É um pouco cansativo, sabe? Fico olhando o quadro, assim, pelo vídeo do professor. São muitos conceitos, eu acho que é mais cansativo. Eu acho que é muito o que ela falou, tipo, querendo ou não, a gente tem as nossas preferidas, e daí é muito mais fácil a gente focar em uma.
as minhas estavam sendo de 30 minutos, cada uma, né? E para mim tá dando certo, mas tem aquele trem de ficar prestando atenção em tudo, de alguém chamando, mas sempre quando tem um método, ou querendo ou não, tem os professores que é os preferidos, daí tá dando para focar certinho. Acho que é mais isso, igual ela falou, de método também influencia muito, de como o professor tá dando esses trem. E exatas está sendo difícil para mim, porque eu tirava minhas dúvidas fazendo os exercícios na aula. Aí o professor, pelo menos lá no gabarito, eles estavam resolvendo, mas não tem a chance de eu fazer, sabe? E tirar a dúvida na hora. Daniela, você tem cara de que uma das suas preferidas é filosofia. Você fica ali conectada, você tem cara. Eu adoro humanas. Tô brincando, eu sempre puxo pro meu lado e eu não tenho vergonha mesmo, eu sempre puxo pro meu lado. Para mim, filosofia é tudo. Atílio, e aí? Então, eu acho que com certeza o modelo de 7 horas e 20 minutos diários que a gente tinha de aula no modelo antigo, no modelo presencial, não é nem perto do ideal para o modelo à distância, não passa nem perto. E muitas das vezes tem dias que a gente tem não 7, mas às vezes 6 horas de aula, 4 horas de aula, 4 não, mais um pouco, né? 4 até que vai. Mas a gente tem 5, 6 horas de aula no único dia ao vivo. É claro que chega um certo ponto que nossa produtividade está zero ou muito próximo de zero. Então, eu acho que além de variar pelo método, como a Karen falou, varia também da disposição das aulas no dia. Às vezes, muita sequência de aulas que traz um certo desgaste a mais, muitas aulas teóricas de uma só vez, por exemplo, pode acabar sendo prejudicial. Então, acho que junto com o revezamento e uma reavaliação dos métodos de ensino, somado com essa disposição das aulas de uma maneira mais adequada, talvez, pode proporcionar com que a gente se torne mais produtivos nesses horários de aulas. Por exemplo, dispondo horários de exatas e humanas variados, ou exatas com matérias complementares, seguindo a perspectiva do currículo integrado, que o currículo integrado fala daquela questão interdisciplinar, juntando isso, pode acabar sendo vantajoso, porque do modelo que está tendo tantas horas diárias assim de aula, nossa produtividade, num certo ponto, é muito baixa, acaba sendo muito baixa, principalmente nas últimas aulas do dia. Eu queria só, você está falando aí, Artigo, só me esclareça um pouco o que você está entendendo como o método de aula, assim, quais são as metodologias que para você estão funcionando melhor? Então, tem alguns modelos de aula que a gente está tendo que são aulas ao vivo, que a gente tem, no caso, 2 horários, 100 minutos de aula com o professor, com matéria totalmente teórica. Exemplo de algumas matérias que a gente tem na grade curricular do curso técnico, principalmente na parte técnica, a gente tem muita, no caso do meu curso de informática, a gente acaba tendo muitas aulas teóricas de 2 horários, 4 horários às vezes, de uma só vez, com aulas teóricas. E acaba que aquela sensação meio de um conteúdo maçante acaba batendo na nossa produtividade, acaba flagelando nossa produtividade, acaba deixando a gente menos produtivo. Então, um modelo talvez um pouco diferente, com variação do horário e do tipo de conteúdo aplicado nas aulas, por exemplo, com vídeo, com interação com vídeos do YouTube, com artigos em PDF, que dão um pouco mais de liberdade, ou até com jogos, por que não? Porque às vezes proporciona isso para a gente, tem um aplicativo de respostas rápidas que o professor programa, ele deposita o conteúdo lá e a gente fica tipo num jogo de respostas. Então, esses novos métodos no sistema de ensino como está agora, eu acho que são vantajosos. Eu entendi. Agora eu vou dar um dado para vocês. O Atílio falou aí de variar nos formatos, Atílio. Vocês viram que nessa primeira etapa das aulas remotas, eu
na turma deixa eu ver, na eletro, não, na informática, eu trabalhei mais, foram as videoaulas, que era uma média de 30, 40 minutos, e o livro digitalizado em PDF da matéria. Em algumas aulas eu ainda colocava algum podcast do assunto da matéria. Em algumas aulas eu consegui recuperar esquemas dos quadros, né, que eu dei aula e coloquei. Aí, qual que é o dado que eu quero apresentar para vocês, que é o que eu consigo ter acesso? Eu não tive acesso a outro, das estatísticas, né, de visualização. Mas no YouTube, um vídeo de 40 minutos, 37, 40 minutos, sabe qual que é o tempo de visualização das estudantes e dos estudantes? 9 minutos. Quando muito, quando passa, 12 minutos. Videoaula. Esse é um dado que eu acho interessante que estudantes saibam, porque as plataformas, elas dão isso para a gente, né? Vocês têm acesso e a gente também. Eu vejo isso como um problema, assim, nessa administração, né, do tempo de vocês. Então, por isso que eu quero saber qual que é o... Porque eu sei que todo mundo fica conectado o dia inteiro, mas não é administrando o tempo para a formação, nós conversamos isso antes. Agora, eu fico pensativa bastante, né, de um vídeo. E olha, como nós fazemos alternância, filosofia, vocês têm aula de 15 em 15 dias, né? Uma semana sim, uma semana não, nos horários. E eu tive as experiências, eu dei várias aulas ao vivo, no Meet, e os primeiros horários não entram mesmo. E quem entra, pouquíssimos, assim, participam, né? Numa turma de terceiro ano, 7h30 da manhã, eu tive uma participação muito boa, mas é uma turma que entrava, ela já tem uma característica de ser uma turma participativa, uma turma que tem objetivos muito claros, um índice alto de pessoas que querem fazer o curso de medicina, então são pessoas que estão ali. Então, 7h30 da manhã, eu arrisco que 80% da turma entrava e ficava conectado. Mas qual que era a dinâmica? Não tinha possibilidade de eu trabalhar conceito de filosofia. Não tem teórico. O que eu fiz? Fomos construir redações, Rogério, fomos construir uma redação a partir, o tema, inclusive, foi ensino remoto, eu deixei aberto para escolheram o ensino remoto, educação à distância, né, que tem a diferença. E para a gente construir essa redação e fundamentar o desenvolvimento da redação com o Aristóteles, porque a gente estava trabalhando desde o início do ano a ética aristotélica. Aí foi legal, assim, umas 5, 6 pessoas participaram, mas tinham 2 principais que iam me ajudando. As pessoas iam falando, escrevendo os argumentos, e eu ia apresentando, olha, nesse aspecto podemos utilizar o Aristóteles, aqui nesse parágrafo a gente entra com essa argumentação, e qual que é a conclusão? Terminada a aula, 1 hora de aula, eu disse, agora vocês terminem a conclusão lá na sala e eu vou completar, eu vou lá corrigir. Foi a aula que eu consegui, foi a única aula, 7h30 da manhã. Então, eu acho que tem métodos, igual vocês falaram, tem métodos e metodologias diversas para a gente trabalhar. Mas tem esse aspecto que é o modelo da carga horária com o tradicional comportamento passivo, né, da relação passiva. O professor deságua o conteúdo e eu estou aqui esperando. E aí, quando esse está aqui, está esperando, tem que participar do processo, aí a coisa não está fluindo, porque uma videoaula de 37 minutos, eu tenho uma média de 9 a 12 minutos de visualização, tempo de visualização, é muito baixo, né, gente? Eu acho que é muito baixo. E aí, agora eu fiz essa reflexão com vocês, né? Vocês falaram sobre os métodos, eu acho que tem a ver, mas se tiver um bom método, uma boa metodologia, né? Um método de educação e uma metodologia que pensa os aspectos didáticos, se não tiver a interação em sala de aula, participação ativa de estudante, não vamos ter sucesso em qualquer formato, presencial ou online, não vamos ter. Ou a EAD, né? Que a EAD é um outro formato. A pergunta que eu quero fazer para vocês agora, eu prometo encerrar minhas curiosidades, embora eu tenha muitas, né? Tenho muitas.
Se esse ano for todo online, remoto, vocês que estão no terceiro ano, se sentem preparados para a caminhada em busca dos objetivos de vocês? Quem tiver por objetivo ingressar numa faculdade, numa universidade, por algum curso específico, ou quem tiver o objetivo de se formar e começar a atuação profissional na área que está estudando para ter o diploma, né, de atuação técnica. Daniela, se continuarmos nesse formato no ano 2020, você se sente preparado? Por exemplo, se você imaginar que alguém estivesse fazendo um curso de ensino médio integrado ao radiologia, sabendo que a pessoa formou o terceiro ano inteirinho dela foi no ensino remoto. Você ia lá fazer uma radiografia tranquilamente, você acreditaria na formação profissional? Vocês acreditam? Se não, mas explica por quê, né? Porque é esse formato que nós estamos trabalhando. Eu acredito que não. O meu curso ele é totalmente prático, né? Eletrotécnica, a gente só mexe com terceiro ano, principalmente. A gente tem uma matéria que é de instalação elétrica prática. A gente vai numa casa carente e pratica a instalação lá. Aí é um ano inteiro prático, né? A gente vai aprender a fazer instalação nesse um ano. E a gente está tendo que ter essa disciplina agora remota. Então, eu não confiaria em mim para fazer uma instalação elétrica. Eu não confiaria. Kailane do céu, vai pegar fogo, Kailane. Vai ter um circuito. É isso que acontece? Tudo de ruim vai acontecer. Vai pegar fogo, não sei. Porque a gente não tem a prática, né? A gente não tem experiência para poder. A gente vai ter o diploma, mas não vai ter a experiência. Esse que é o problema. E aí, Kailane? O que faz? Se a gente for pensar, vamos, como nós estudamos o Kant no segundo ano, né? Amplia isso. Pensa no outro, pensa o outro. Todo mundo pode fazer isso? Todos os profissionais de 2020 que estavam encerrando agora o ciclo de formação, que vão encerrar. Amplia isso. E aí? E não temos alternativa, hein? Até o momento não temos alternativa também. E aí? Não sei como que adapta o método para o técnico, né? Quando pensa em profissional da saúde, enfermagem, por exemplo, eu confiaria menos ainda. Porque, normalmente, o último ano é o ano mais prático que tem. Não é mais difícil, né? Atílio, Daniela, Rogério, e aí? Ajuda a Kailane. Então, eu acredito nesse ponto de vista também. Eu não confiaria em mim para arrumar qualquer computador. Não arrumo o meu, não tenho coragem para arrumar o de ninguém, não confiaria mesmo, sem sombra de dúvidas. E se isso é para mim, que sou um técnico de informática, que trabalho com um ser inanimado, que é o computador, imagina para quem trabalha com vida, para um veterinário formando à distância, para um médico, para um químico que trabalha com coisas tão importantes, por exemplo. Eu fico pensando como que vai ficar o mercado de trabalho se essas pessoas se formarem nesse modelo sem prática. Porque, querendo ou não, muitas coisas se aprendem na prática ainda, principalmente nesses cursos da área que trabalham com pessoas, o trabalho frente a frente. Então, nessa situação, formar profissionais, por exemplo, de química, na área de veterinária, na área de psicologia, por exemplo, também, que é um exemplo meio distinto, mas que eu acho válido, é um desafio, porque você não pode deixar de formar profissionais, o mercado precisa desses profissionais, a população precisa desses profissionais, mas ao mesmo tempo você tem que dar a garantia, se você fala você enquanto governo, tem que dar a garantia de que esses profissionais estão capacitados, governo e universidades, né, não só públicas, mas particulares também. Então é um desafio que me deixa em dúvida e eu não sei como responder. Também não sei como responder, mas fico pensando, né? Porque atrás disso tudo, vocês sabem que nós estamos falando também de outros formatos de educação, EAD, existem vários cursos aí que é à distância, né, pessoal? Nós estamos ampliando e tratando a questão de modo mais amplo.
Você, Daniela, e quanto ao ingresso nas universidades, como que fica esse processo? Não, eu também não confiaria. Eu acho que os dois falou tudo, a prática e que vai levar na perfeição. E daí, eu achei muito massa esse trem do IF de que vocês praticam e daí vocês saem formados com diploma? É? Achei legal. No meu não, né? Lá no Gab é normal. Você faz o Enem, aí você passa para você ter os trem. Mas eu acho que, querendo ou não, não é a mesma coisa, sabe? Falta muita. Não sei, eu tô em dúvida ainda, não formulei uma resposta aqui para dar para vocês. O Atílio, Kailane, explica para ela, assim, como que é o sistema do integrado, que sai com os dois diplomas. A gente tem a carga horária do médio, normal, e a gente tem a carga horária do técnico, né? A gente tem... Não, tipo, normalmente não é, tipo, pela manhã um curso, pela tarde outro. Normalmente a grade mistura, tem aula do curso tanto da manhã quanto à tarde. E a gente tem as disciplinas, né? Tipo, agora, por exemplo, primeiro ano tem mais cansado para aprender mais sobre os circuitos e tal. Então, é um ensino mais adaptado para o técnico. A gente sai com o diploma de técnico, só que muita gente ainda quer o diploma universitário, não quer sair já para trabalhar. Eles preferem a carreira universitária. Entendi. Ô, Daniela, e para o vestibular era prioridade na minha época, né? Agora é Enem. E Enem, você pensa em fazer? Tem os vestibulares, alguns vestibulares ainda. O ensino remoto tem dado essas condições. Como que vocês veem isso para quem está pensando, né, no Enem? Eu acho que para quem quer mesmo, tem muita chance. Eu tô, tipo, tá sendo uma carga horária, igual eu falei, pesada, mas já era pesada. Então, para quem quer mesmo, eu acho que é de boa se estudar, se manter uma rotina. A questão é a rotina mesmo, né, de cada um. Que, igual o Átila falou lá no começo, de procrastinar esse trem. Mas eu acho que para passar no Enem tem muita chance. Acho que tem capacidade, sabe? Vestibular e essas coisas. Atílio, Kailane. E aí, o que vocês vão fazer vestibular? Enem? Como é que vocês estão vendo? Tá atrapalhando os... Eu vou fazer... Eu vou fazer o Enem e o vestibular da UF. E eu acho que tá atrapalhando, né? Mas é mais pela desigualdade. Porque enquanto... Mas no Enem sempre teve esse cenário assim de desigualdade. Enquanto alguns têm mais acesso a aulas remotas, material, tem escola que leva o material para o aluno na casa dele, para ele ter aulas online e seguir a apostila, assim, alguns colégios, né? Enquanto tem gente que não tem acesso para ter aula remota. Então, acho que o problema do Enem, dos vestibulares nesse momento, é a desigualdade que vai ser um pouco mais gritante, né? Eu concordo, eu também tenho pretensão de fazer. Tenho pretensão não, vou fazer o Enem quando ocorrer, porque por enquanto está sem previsão, né? Mas o Enem, o vestibular da UF, o vestibular de Lavras, que é a terceira etapa vale como o Enem. E eu acredito que a base construída nos 2 anos e um pouco, e alguns meses que a gente construiu de aula presencial, é gritante na formação que eu tenho para fazer esses processos seletivos. O EAD, eu diria que é aquele... O EAD não, o ensino remoto, eu diria que é aquele famoso quebra-galho, que vai suprir com as necessidades. Eu acho que não deve afetar muito meus resultados, mas fugindo um pouco da minha pessoa, eu acho que afeta os resultados de muitas pessoas ao nosso redor. Porque, querendo ou não, eu consegui ter uma certa disciplina com o sistema de ensino remoto. Estou vendo aqui que todo mundo aqui conseguiu, tanto a Daniela quanto a Kailane conseguiram ter um pouco dessa disciplina com o ensino remoto, mas teve alguns alunos da minha sala, por exemplo, que tiveram 0 disciplinas, que não entregaram trabalhos, nenhum trabalho, às vezes, nenhuma tarefa.
Nossa, e teve mesmo, viu? Durante o E período teve você mesmo, sabe. viu? Pois é, pois é. Então, eu acho que vão ter muitas pessoas afetadas. Tem o resultado final, apesar de ter tido toda a sua vida de ensino até agora presencial, esses meses de AD vão afetar o resultado final da pessoa nos processos seletivos. Mas é isso, da minha parte, gente, vocês me alimentaram bastante, assim, com as reflexões, com as perspectivas que vocês mostram para a gente, né, de inserir na formação das professoras, dos licenciados, esse trato com as tecnologias é um desafio para o país todo, eu acho, né, essa questão do tempo das aulas, dos métodos, né, das metodologias, acho isso interessante. Tem muito desafio, né? E eu pretendo mudar o rumo, né, para a segunda etapa das aulas remotas. A primeira, eu esperava mais participação, eu pretendo mudar. Agora, como eu não sei? Até agora, não sei. Estou tentando ver com outras professoras, professores, a gente fazer um ensino integrado mesmo agora, né? Mas é um desafio, porque depende muito dessa troca, né? Rogério, Daniela, Atílio e Kailane, depende muito dessa troca, participação ativa, né? Mas é isso. Rogério, você ainda tem alguma questão? Pessoal, vocês querem falar alguma coisa para a gente? Eu acho que é interessante ouvir vocês. O que vocês mudariam? Qual é o conselho que vocês dão nesse momento para professores, para colegas também? Sei lá, qual o conselho que vocês dão para o universo sobre esse momento? Porque o universo também tá aí, né? Nós somos ele e ele é a gente, né? Eu queria falar boa sorte para vocês, porque eu sei que é uma coisa difícil para vocês também, e que eu vejo muito esforço do Rogério e da minha irmã tentando dar o melhor, e eu nunca tive aula com, assim, já com o Rogério, né, mas não das matérias. Enfim, eu nunca tive aula com vocês, e eu vejo muito professor dando o melhor de si, tá, tipo assim, pelo menos 20%, que seja os 20% tá ajudando muito. Então é isso. Boa sorte aí e obrigada. Legal, Daniela, obrigada. Pois é, eu também acho que é isso, é agradecer pelo esforço, que todo mundo, a gente está vendo esforço coletivo dos professores, na maioria, o pessoal ficando maluco da cabeça para ensinar a gente, e pedir para vocês não desistirem da gente, que a gente dá trabalho, é complicado, a gente assiste só 9 minutos de aula, 12 minutos, mas no fundo, a gente acaba muito grato por tudo isso que vocês estão fazendo pela gente, pelas videoaulas, pelos debates, pelas perguntas da nossa opinião, pelos levantamentos que vocês fazem. Acaba que no final a gente agradece e quer muito a ajuda de vocês. E, por favor, não desistam da gente. Legal, Ati, desiste nada. A gente chora, mas não desiste não. Rogério, e aí? Não, então, só agradecer a participação, foi muito bom poder conversar com vocês aí nessa tarde. E vai alimentando, né? Porque não adianta ficar fazendo suposições sobre como que vocês estão lidando, porque assim, né? Estamos todos passando por esse momento de pandemia, mas o lugar de aluno do ensino médio já foi a minha época, já foi a época da Carol, quando nós lidamos com o ensino médio de uma outra posição, e é muito importante ter esse diálogo para a gente conseguir também lidar melhor e trabalhar, né, com o ensino, que é o que a gente faz na vida, trabalhar alimentado, de novo que eu tinha falado antes, né, que é esse diálogo. Sem esse diálogo não tem como. Então, assim, agradecer muito Daniela, Atílio, Kailane, Carol por essa tarde aí. Ficamos um pouco mais de 1 hora aí de conversa, mas muito proveitosa. Gostei muito mesmo de passar esse tempo com vocês. Um abraço para vocês, se cuidem. Obrigada pelo convite. A gente que Tchau. agradece, Daniela. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, gente. Grande beijo. Tchau. Tchau, gente. Daniela.